Olá! No vídeo de hoje, vamos falar da segunda e última parte do processo de apreciação de risco, a avaliação de riscos. Essa parte, ela está prescrita lá na ABNT-NBR ISO 12100, com mais detalhes. Trata-se de uma parte decisória, uma parte aonde você vai considerar se aquele perigo que você identificou lá na sua análise de risco e que você tem uma estimativa de risco possivelmente alta ou média ou até mesmo baixa, se você vai ou não adotar medidas de segurança. O mais importante é que você vai adotar. Quais são? Nós veremos posteriormente lá no processo de redução de risco. Porém, antes de darmos continuidade, é pertinente nós colocarmos duas definições. A primeira está prescrita lá na ABNT-NBR ISO 2100, que fala a redução de risco adequada. É a redução do risco que atenda ao menos às exigências legais, utilizando as melhores tecnologias disponíveis e consagradas. Ora, mas quais são essas exigências legais? São aquelas contidas principalmente na NR12, ou seja, nas normas regulamentadoras e outros documentos reguladores, que pode ser de uma agência, por exemplo, da vigilância sanitária, e também nas normas técnicas, já que as normas técnicas elas são chamadas lá na NR12 para serem seguidas, que podem ser as oficiais, as nossas ABNT-NBRs, ou então as normas internacionais ISO e IEC, e eventualmente, em função da nossa necessidade, as normas do tipo C e N. O segundo termo, também que será utilizado mais para frente, está definido na ISO 22100, parte 1, que é risco tolerável, que é o nível de risco que é aceito num dado contexto baseado nos valores atuais da sociedade. Risco tolerável será muito justificado, muito adotado nos relatórios técnicos quando tivermos que fazer a nossa relatório final da nossa apreciação de risco. Voltemos agora à segunda parte da apreciação de risco, que é a avaliação de risco. Esta é uma fase decisória. É nessa fase que o projetista ou o profissional que está tratando desse assunto, ele vai em cima de toda a análise de risco feita anteriormente, aonde ele identificou um perigo ou uma situação perigosa, ele realizou uma estimativa de risco, aonde que aquele perigo ele pode ser baixo, médio ou alto, e ele vai tomar uma decisão se vai ser adotado medidas e proteções adequadas ou não para aquele perigo identificado. É claro que você tem uma tabela com vários perigos e situações perigosas já identificadas, e para cada uma delas você deve escolher se vai ou não colocar uma medida de proteção adequada para aquele perigo identificado. Feito isso, você vai ter duas situações, ou um sim ou um não. Se você falar, eu não vou adotar nenhuma medida de proteção para aquela situação ou perigo identificado, eu devo justificar o porquê que eu não vou adotar. Justifique isso num relatório de engenharia, em algum relatório ou algum documento, pois isso vai fazer parte do nosso processo final de apreciação de risco. Se a resposta for sim, você vai falar assim, nós vamos adotar uma medida de proteção. E essa medida de proteção poderá ser uma ou outra. Você vai adotar X, Y, Z. Todas essas medidas de proteção devem ser seguidas em função dos 3 passos lá no nosso processo de redução de risco, que virá a seguir. Toda essa fase é uma fase de engenharia, é uma fase em que você vai projetar sistemas de segurança para
o seu equipamento, para que aquele risco que foi identificado como baixo, ou médio ou alto, ele seja reduzido no máximo que possível. E é aí que vem o conceito do risco, né, da tolerância do risco. É a partir daí que você vai ver se o seu risco é tolerável ou não. Portanto, toda essa fase de avaliação de risco, ela deve ser estudada com o máximo de cuidado, para que todas as medidas de proteção a serem adotadas sejam as mais corretas e as mais eficazes. Por isso que vem a importância de um processo de análise de risco muito bem feito, pois somente quando você identificar um perigo é que você vai saber ou vai adotar uma medida de proteção para que aquele risco seja o mais baixo possível e tolerável. Esse vídeo teve a intenção de introduzir esta última parte do processo de apreciação de risco e mostrar para vocês a importância que ele tem. Toda ação que você faça como projetista ou como profissional deve ser justificada em um relatório adequado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e colegas, nos acompanhe no LinkedIn e no Facebook, deixe os seus comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo. Muito obrigado!